Essa aqui é uma jabuticabeira precoce. Eu peguei uma planta que tinha uns 3 metros de altura. Já faz mais de 15 anos, uns 15 anos que eu serrei ela. E desses 15 anos que ela está comigo que eu serrei, ela ficou uns 10 anos numa bacia mais esquecida. A gente tem muitas plantas e algumas acabam ficando esquecidas, dando tempo ao tempo mesmo. E porque se fosse para trabalhar, dentro de 6, 7 anos já estaria um bonsai muito bem formado. Então, de 5 anos para cá eu coloquei no vaso, mas pouco trabalhei a copa. Agora aqui a gente está em julho de 2025, o inverno nosso aqui em Ribeirão Preto não é muito acentuado, então estou fazendo a desfolha. A desfolha dela, quando as folhas estiverem bem velhas, a gente pode fazer da maneira que eu fiz, é puxar a ponta das folhas. Aqui, já retirando do vaso, tendo cuidado de colocar um pano embaixo, porque eu já perdi o vaso do Izume de mais de R$500. A gente vai puxar a planta trabalhando sozinho e acaba puxando, o vaso desce de uma vez e quebra, né? Então coloca esse pano para proteger. Então eu levei alguns anos para educar as raízes, uma planta que tinha 3 metros, reduzi para cerca de 1 metro de altura. Outra dica, deixa a terra secar levemente de um dia para o outro, um dia antes, não rega, que facilita na hora de tirar essa terra das raízes também. E até para o próprio procedimento de poda de raízes é muito bom para a planta também, que ela vai parar durante esse pouco, de um dia para o outro, ela vai parar de puxar muita água, o que facilita muito na hora do corte de raiz e para a recuperação. Então estão vendo que a gente está com esse ganchinho, e a terra seca é bem mais fácil, e ela tem um pouco de terra antiga ainda no torrão. Então depois de 5 anos a gente vai tirando, né? Os torrões, algumas espécies suportam lavar o torrão de uma vez, mas essa, como foi feito um corte drástico de raiz, a gente resolveu não lavar o torrão de uma vez, quando fez um corte muito drástico nela. E aí a gente mostrando aí a raiz grossa, mais grossa que um dedo, né? Em 5 anos, a cicatrização de todas as raízes grossas, muito bem cicatrizadas, que eu cicatrizo com a cera de abelha derretida. Eu acho bem melhor do que a pasta cicatrizante, porque a pasta cicatrizante leva um tempo para secar. E aí a gente vai replantar a planta e acaba tirando parte dela. E a cera de abelha, ela seca na hora. Aqui já deu uma adiantadinha no vídeo, né, para não ficar muito longo, e a gente já fazendo replantio. Então, é a terra básica, uma parte de terra granulada, uma parte de caco de telha, uma parte de casca de pinos curtida e triturada, e a jabuticaba gosta de areia, e eu ponho um pouco de areia também, areia tratada, e areia fina, média fina, mas passo na peneira de fubá para tirar aquele pozinho, que aquele pozinho fino impede a boa drenagem da planta. E no demais, a jabuticaba pode ficar até muitos anos plantada só na areia pura, porque a gente compra daqueles viveiros mais antigos, é implantado na areia pura. Desde que tenha uma boa adubação, não tem problema. E quando a muda é mais jovem, um pouco mais de matéria orgânica, depois da muda mais velha, um pouco menos, cerca de 25% de matéria orgânica, que eu uso a casca de pinos curtida e triturada, que ela não vai fazer aquele barro quando fica velha, ela vai permanecer sempre farelada. E aqui a gente amarrando, né? Essa base aqui de raiz tem cerca de uns 25 centímetros a base da raiz dela, então uma base muito boa. E pela primeira vez também, depois de 5 anos que ela veio para vaso, e ainda deixei, que eu fiz uma seleção de galhos, deixei durante esses 5 anos crescer um pouco livre, e agora nesse ano de 2025, em julho, eu resolvi fazer uma aramação também. A gente até pulou a etapa da aramação, porque fica muito extenso o vídeo, aí a gente tem outros vídeos mais específicos para isso, falando de aramação. Aramação dos galhos, o redirecionamento. Então deixando ela sempre o mais natural possível também.
que a jabuticaba eu costumo falar nos cursos, né? Ele é uma planta de copa cheia, a gente fala copa frondosa. Então não é copa rala, ou patamares muito bem definidos, que não acontece isso na natureza. Então mais uma copa cheia mesmo. Pode ter patamares mais leves. Aqui ela está sem aramação. Daqui a pouco eu já mostro ela depois de aramado. Os galhos natural crescem todos na direção do sol. Não crescem pendentes. Agora aqui a gente já fez uma aramação nela. E ela falta encher mais. Ela vai ficar no formato de uma sombrinha, de um guarda-chuva, a copa dela. E jabuticaba agora eu desfolhei ela, aí como eu digo em todos os vídeos que a gente aprendeu isso com Hidaka, desfolhei ela, eu rego bem normal todos os dias e